flagrante desvio ou abuso das suas funções. Promoveu e consolidou a partidarização das instituições do Estado por uma oligarquia de igualmente factos documentados que constituem ofensas à dignidade da pessoa humana e outros direitos, liberdades e garantias fundamentais praticados sistematicamente por agentes do Estado pertencentes aos serviços de inteligência e segurança do Estado, ao serviço de investigação criminal, aos serviços penitenciários e à Procuradoria-Geral da República, todos eles dependentes do Presidente da República. Estes factos incluem a prática de execuções sumárias de cidadãos, denegação de justiça, sequestro, roubo e atos de corrupção por agentes do Estado responsáveis por assegurar as garantias do processo criminal e dos direitos dos detidos e presos, mas que, ao invés disso, transformaram o SIC, a PGR e o SINCE numa associação criminosa para extorquir os cidadãos. Aumentaram igualmente as evidências de atos de corrupção, ativa e passiva, no seio de titulares de cargos políticos dependentes do Presidente da República, que mesmo depois de receber denúncias, queixas e reclamações diversas, manifesta inação, eu repito, aumentaram igualmente as evidências de atos de corrupção ativa e passiva no seio de titulares de cargos políticos dependentes do Presidente da República, que mesmo depois de receber denúncias, queixas e reclamações, manifesta inação, tolerância, conivência ou desdém. Um dos casos mais graves, que a todos envergonha, é a situação de impunidade, compadrio e proteção do senhor juiz-presidente do Tribunal Supremo. Identificamos e denunciamos mais de 170 violações à lei da contratação pública pelo senhor Presidente da República, que persiste em recorrer abusivamente ao procedimento de adjudicação direta de contratos públicos para o benefício da oligarquia que dirige. Registrou-se também, durante o ano, um incremento assustador das violações a normas de execução orçamental pelas unidades orçamentais dirigidas e orientadas pelo titular do Poder Executivo. Das 204 unidades orçamentais existentes, 141 não prestaram contas e, mais grave, sem responsabilização política, financeira, civil, criminal ou disciplinar. Em síntese, durante o ano de 2023, e contrariamente ao juramento que proferiu a quando da tomada de posse, o senhor Presidente da República construiu e consolidou um regime político assente na subversão da lei e do Estado, na corrupção institucionalizada e num sistema de valores que atenta contra a dignidade humana e contra a independência e a unidade da nação angolana. Consequentemente, a nação angolana rejeitou massivamente a governação do senhor Presidente da República, facto que se reflete na mais elevada reprovação já verificada em tempo de paz. O sentimento geral dos cidadãos é que o Presidente da República, em funções, traiu o juramento que fez, perdeu absolutamente a confiança dos eleitores e, por isso, deve ser destituído do cargo. Sendo a Assembleia Nacional o órgão constitucional da República de Angola, a quem incumbe destituir o Presidente da República das suas funções, nos termos da Constituição, em outubro último, nós, representantes legítimos do povo angolano, apresentamos à Assembleia Nacional provas irrefutáveis para se apreciar um processo de acusação e destituição do Presidente da República. O facto dos deputados do grupo parlamentar do MPLA terem preferido
ser cúmplices dos crimes cometidos pelo presidente, violando também o juramento que fizeram de defender a Constituição, não significa que o processo de destituição terminou. O processo não terminou. O seu início apenas foi sabotado e adiado. Aproveitamos para informar a opinião pública nacional e internacional que hoje, depois desta conferência de imprensa, vai dar entrada no Tribunal Constitucional o primeiro processo relacionado com a destituição. De seguida, vamos intentar o segundo processo para pôr em causa a votação ilegal da Assembleia Nacional feita 14 de outubro de 2023 e obrigar os deputados do grupo parlamentar do MPLA a cumprir a Constituição e debruçar-se sobre o processo. Não podem, nos termos da Constituição, afirmar que não há matéria para destituir o presidente, sem primeiro analisar o processo, onde esta matéria está exaustivamente apresentada e provada. Povo angolano, estamos convencidos de que, assim como os parlamentares americanos, neste mês de dezembro, analisaram primeiro o processo de decisão do presidente Joe Biden e só depois votaram, assim também os nossos colegas terão coragem de ignorar as ordens superiores ilegais e encontrar espaço para dignificar a Constituição e o Parlamento. A seu tempo, irão analisar primeiro o processo de destituição do presidente João Lourenço e só depois votarão. Mas não podem votar sem analisar primeiro o processo. O Grupo Parlamentar da UNIT, em nome dos deputados subscritores da iniciativa dos processos de acusação e destituição do Presidente da República, reafirma a sua determinação de cumprir cabalmente o mandato do cidadão em defesa do Estado de Direito e democrático. Senhores jornalistas, este aqui é o primeiro processo que vai dar entrada hoje, depois de terminada esta conferência de imprensa. Tenho dito, muito obrigado. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão. António Zongo, da revista O Telegram. O senhor deputado falou de 160 violações à contratação, à lei de contratação pública. Assim, para ajudar-nos a esclarecer também lá em casa, é violação por quê? Ou seja, como é que justifica as violações? O que é que a lei diz de facto? A segunda questão, ainda nesse processo de destituição do presidente, nós somos um órgão de economia e alta finanças e os números são-nos muito importantes, porque também a opinião pública deve estar informada. Hoje eu gostava de saber quanto a UNITA, se calhar aproximadamente, já gastou com este processo de destituição do presidente. Obrigado. Júlio Morrongo, Rádio Eclésia. A primeira pergunta que coloco é: a UNITA, o Grupo Parlamentar da UNITA vai ajudar a entrada deste processo de destituição ao Tribunal Constitucional? Pergunto. A nível do Parlamento, foi o que foi? Eu pergunto. Acredita que, de facto, com este processo, a nível do Tribunal Constitucional, vai, de facto, o Grupo Parlamentar da UNITA conseguir ver as suas aspirações realizadas? Ou seja, acredita que, de facto, o Tribunal Constitucional vai fazer cumprir a lei? Tem fé que, de facto, isto vai acontecer? Primeira pergunta. E a outra, gostava de saber por que motivo, não nos foi aqui esclarecido, por que motivo é que à última hora decidiu-se não abordar exatamente as propostas do Grupo
Bem, enquanto outros jornalistas podem se preparar para outras questões, vamos começar pelo esclarecimento que se impõe em relação à última questão, que já foi levantada pelo nosso assessor de imprensa, o Dr. Emanuel Bianco. Primeiro, esclarecer o seguinte: nós gostaríamos de fazer esta conferência de imprensa abordando dois temas principais. Um balanço do ano na perspectiva política, econômica, também social, obviamente, e apresentar especificamente a síntese das principais contribuições do grupo parlamentar em sede de debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado. Mas entendemos que, tendo em conta a relevância dos dois assuntos, não devíamos tratar dois assuntos de suma importância ao mesmo tempo. Vamos abordar primeiro a perspectiva do balanço do ano, o ano está a terminar, e no momento específico próprio vamos abordar a síntese das contribuições, não misturar os assuntos. Portanto, por esta razão, decidimos capitalizar neste assunto. E, obviamente, do ponto de vista político, a questão mais importante que aconteceu durante o ano de 2023 é a proposta de iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República, apresentada por 90 deputados à Assembleia Nacional. Portanto, queremos dar foco, ênfase a este facto político. Portanto, era só para esclarecer este pormenor. Fazendo justiça também às questões colocadas do princípio ao fim. A primeira questão: o senhor jornalista, que é de um jornal econômico, sabe, eu até diria melhor que nós, deputados, quando me refiro às violações à lei da contratação pública. E muito dos números que nós, deputados, temos acesso são produzidos pela imprensa, e particularmente o jornal do senhor, permita dizer, do senhor jornalista. Portanto, mas vamos explicar para que as pessoas em casa nos entendam muito bem, de forma muito simples. A lei estabelece que as empreitadas devem ser atribuídas às empresas competentes mediante concurso público. Tem que ser transparente. A regra é esta. No entanto, abre uma exceção. Em casos de urgência, mas devidamente fundamentada, o procedimento pode ser adjudicação direta. Por exemplo, temos, nesta fase que está a chover muito, e agora mesmo está a chover aqui em Luanda, casas que infelizmente podem desabar. Deus queira que hoje, nesse momento, não caiam mais casas, não desabem mais outras casas. Também pode ser pontes. Vamos supor que se trata de uma ponte. É de capital importância fazer a ligação entre uma cidade e outra. Por causa da força das chuvas, a ponte tenha desabado, tenha ruído. Mas é preciso urgência para restabelecer a circulação. Neste caso, o governo pode, mas não deve, melhor dizer assim, o que está na lei, não deve abrir um processo normal de contratação. Não é possível, porque temos urgência de estabelecer a ligação entre uma comunidade e outra. Nestes casos, a lei permite que o governo faça adjudicação direta, porque é uma questão de urgência. Mas atenção, um exemplo, a construção de uma barragem. Nenhum país sério, nenhuma empresa vai fazer uma obra de envergadura da barragem, por exemplo, de Kakulu Cabaça. Esse é um exemplo. Não vai fazer em um ano. Não é possível. Tecnicamente não é possível. Podemos falar no mínimo 3 anos, 4 anos, 5 anos, até pode levar 7 anos, em função da sua envergadura. Ok. Para uma obra que é importante, é necessária, ok?
mas não é urgente, a questão não é urgente, não é uma questão de vida ou morte, ok? Não se pode fazer o ajuste direto. É o que diz a lei. Estamos a explicar em miúdos, de tal sorte que quem nos acompanha pelas redes sociais entenda o que está em causa. Acontece que, infelizmente, o que está a acontecer, aliás, o que tem sido a regra, o que tem sido a exceção, passou a regra. O que devia ser a regra, passou a exceção, violando grosseiramente a lei. Não se pode aceitar. E, felizmente, os dados que nós temos estão à disposição dos jornais, e particularmente do jornal do seu jornalista Zongo. A segunda questão, quanto é que o grupo gastou? Meu caro, vamos lá fazer o seguinte. A proposta de iniciativa é dos deputados do Parlamentar da UNITA. É um processo normal, do ponto de vista administrativo. Gastamos tinta, obviamente, para imprimir, gastamos papel, também fomos buscar diários da República na imprensa nacional, é preciso pagar. Portanto, não lhe posso precisar agora o valor, mas não é uma coisa que acho que não pode passar, não pode ser para cima de 1 milhão de kwanzas, longe disso. Não precisa. É funcionamento. Os gastos são de funcionamento normal. Tinteiro, para imprimir os documentos, portanto, o papel, as pendrive, exatamente, compramos também pendrive. É uma coisa simples. Portanto, não pode ser mais de 1 milhão de kwanzas. Seguramente não é mais de 1 milhão de kwanzas. Tenho uma ideia, fomos comprando também diários da República, 100 e tal, 1000, qualquer coisa assim. Portanto, não mais do que isso. Não mais do que isso. É um processo que é feito em cumprimento do mandato do cidadão. Portanto, não pode ter custos. Aliás, custos extraordinários. Não pode. Não precisa. Os deputados e os assessores que trabalharam na peça, ou têm estado a trabalhar nas peças, são funcionários. Os assessores são quadros do grupo parlamentar. Os deputados também são deputados que já têm salário. Não precisamos pagar ninguém. Então, extraordinariamente não preciso pagar. É isso. A questão colocada pela Rádio Eclésia colocou na perspectiva de se tenho fé que o tribunal vai responder ao desafio que é colocado pelo povo angolano. Eu não diria só fé, mas sobretudo confiança. Sobretudo confiança. Tal como as pessoas não acreditavam que depois da decisão da maioria parlamentar, no princípio do ano passado, fazer um golpe à mesa da Assembleia Nacional, ninguém acreditava que o regime poderia mudar de posição. Recorremos ao Tribunal Constitucional. Em consciência, os juízes analisaram e compreenderam que o grupo parlamentar da UNITA tinha razões bastantes. E o regime foi obrigado a recuar. E aqui é importante dizer, não se tratou de uma decisão política. Não. Nós recorremos ao Tribunal Constitucional. Os nossos juristas, os nossos assessores trabalharam muito bem, numa peça bem fundamentada. Remetemos ao Tribunal Constitucional. O Tribunal elaborou um projeto de acórdão que, de certeza absoluta, foi ao conhecimento do Kremlin. Quando falo do Kremlin, o senhor jornalista sabe muito bem. O Kremlin orientou o presidente da Assembleia Nacional a recuar. E realizamos aquela sessão, a conferência de líderes, e a presidenta anunciou que era necessário regularizar a situação da mesa. Mas um dia depois ficamos a saber que, efetivamente, tratou-se de um passo em frente para se adiantar a deliberação do Tribunal Constitucional. Portanto, sabemos, vai acontecer a mesma coisa. Portanto, as regras são claras, as normas são claras, não há razões para nós nos confundirmos. Quando os nossos juízes
são deixados a trabalhar de forma livre, eles decidem em consciência e nos termos da Constituição e da lei. Assim também vai acontecer. Temos fé, sobretudo confiança, que os nossos juízes vão decidir nos termos da Constituição e da lei. Portanto, estamos confiantes. Eu gostava de insistir na mesma pergunta. Caso assim não aconteça, quais serão os próximos passos do Grupo Parlamentar da UITA? Vai continuar? Vai insistir na tentativa de destituição ou vai desistir? Queremos deixar bem claro que vamos começar por dar uma explicação na perspectiva naquilo que diz a Constituição. Uma iniciativa, Constituição e a lei, uma iniciativa ou um projeto que tenha sido rejeitado num determinado ano parlamentar não pode ser objeto de nova discussão naquele mesmo ano. Atender esse pormenor. Acontece que a proposta de iniciativa foi apresentada a 12 de outubro. Foi votada a 14 de outubro. Uma votação que é ilegal. Vamos supor que tenha sido legal. Tenha sido feita nos termos da lei. Tenha sido rejeitada a 14 de outubro. O ano parlamentar termina a 14 de outubro e começa a 15 de outubro. A 15 de outubro começou o novo ano parlamentar. Este ano parlamentar começou a 15 de outubro, vai terminar no dia 14 de outubro de 2024. Temos períodos de pausa parlamentar. O primeiro período vai ser observado de hoje, dia 20, até dia 4 de janeiro. Vamos ter um segundo período de pausa parlamentar, de 16 de agosto a 14 de outubro. Mas efetivamente o ano parlamentar é de 15 de outubro a 14 de outubro do ano seguinte. Se a decisão tivesse sido legal, de 14 de outubro, a partir do dia 15 de outubro, nós teríamos condições legais para remeter um novo processo. Perfeitamente nos termos da lei. Acolhido. É legal. Atenção a esse pormenor. Porque a votação, o processo entrou dia 12 e foi votado dia 14. Acontece que o processo entrou dia 14. Foi votado de modo ilegal. Desculpa, entrou dia 12. Foi votado de modo ilegal no dia 14. Aquele ato é simplesmente nulo. Então o processo está a decorrer. Se existir alguma medida que contrarie as nossas pretensões, temos condições de dar entrada a um novo processo este ano. Porque existem provas, muitas provas, para mantermos o processo vivo. Uma coisa é certa, os angolanos esperam que a Assembleia Nacional aprecie o processo, discuta o processo e depois vote o processo. Qualquer tentativa para sabotar o processo não vai nos desanimar, não vai nos desmotivar. Nós, se a Assembleia Nacional votar de modo... Se a votação for secreta, primeiro apreciarmos o processo. A Presidente da Assembleia Nacional distribuir o processo. Primeiro procedimento, distribuir a todos os grupos parlamentares. Depois, é marcada a plenária. Há uma proposta de composição da comissão eventual. Esta proposta é feita por votação secreta e tem que ser votada nos termos da atual norma, da atual lei, maioria absoluta. Enquanto não tiver maioria absoluta, vamos apresentar sempre propostas. A comissão tem que ser criada. É o que diz a Constituição. Desculpa, é o que diz a lei. A Constituição e a lei. A Assembleia cria a comissão eventual. Vamos supor que a votação seja abaixo da maioria absoluta. Há uma outra proposta. A Assembleia tem de criar a comissão. Criada a comissão, prepara um relatório que vai ser apresentado depois, num período determinado pelo plenário da Assembleia Nacional. O relatório depois é discutido e votado.
a votação também é secreta. Se esta votação secreta não tiver alcançado 2/3 dos votos, nós aceitamos a decisão democrática do Parlamento. Aceitamos, se não alcançar os 2/3. Mas nós estamos confiantes que vai ter esta votação. É por isso que o regime obrigou os nossos colegas a violarem a Constituição e a lei. Foi por isso que a senhora Presidente da Assembleia Nacional foi chamada a atender ordens superiores. Foi por isso que as urnas que tinham sido preparadas pela Assembleia Nacional foram retiradas. Porque a Assembleia Nacional, os deputados todos em sã consciência, sabem que a votação para a criação da comissão eventual tem que ser secreta. O outro momento é a votação do relatório. Também a votação tem que ser secreta. Atenção. Feita a votação do segundo momento, que é a votação do relatório, aquilo que for a decisão, nós vamos respeitar. Portanto, votação de mais de 2/3, o presidente está destituído. Não atingirmos os 2/3, aceitamos a decisão da maioria. É assim que tem que ser. Não é preciso agitar a opinião pública com supostos golpes de Estado, com tentativa de destruição do MPLA. Não. Este mês de dezembro, todos nós estamos a acompanhar o que se passa nos Estados Unidos da América. Até porque o presidente visitou há bem pouco tempo os Estados Unidos. Era suposto que nós tivéssemos aprendido com a experiência democrática dos Estados Unidos. Em momento algum, Joe Biden saiu a dizer que isso é subversão, a tentativa de golpe de Estado. Nada disso. Os deputados apresentam argumentos. A nação americana acompanhou o debate. Foi feita a votação. Agora, a discussão vai continuar no Senado. O Senado impõe 2/3. Aquilo que for votado no Senado vai ser a decisão. Se colher os 2/3, o presidente está destituído. Se não colher, o mandato continua. Mas não é preciso agitar fantasmas. Não é necessário. Portanto, nós estamos satisfeitos porque este processo está a ajudar a educar politicamente a classe política angolana. Está a ser um processo muito pedagógico. E vamos continuar. Angola tem de ser, de facto, uma república democrática. Tem que ser um Estado de direito. Bom, mais uma pergunta, se calhar a última. Estamos à vontade. É que eu estive a fazer o compasso de espera a ver se os meus colegas Certo. perguntaram alguma coisa. Muito bem. Bom, na última semana, o deputado do MPLA, Álvaro Boa Vida Neto, concedeu uma entrevista à Rádio Eclésia e, entre vários pontos, admitiu que o combate à corrupção do seu partido falhou e disse também que, caso fosse constituído o arguido, não seria o único a nível do seu partido, mais ou menos nesses termos. E gostava que pudesse analisar ou que analisasse estas palavras, enquanto deputado também, aliás, seu colega de parlamento, enquanto líder do grupo parlamentar da UNITA, que gostava que pudesse analisar estas declarações. Bem, primeiro saudar a coragem política e patriótica do deputado do grupo parlamentar do MPLA, Álvaro Boa Vida Neto. Segundo, a palavra-chave no combate contra a corrupção é transparência. Transparência. Combate-chave, a palavra-chave, transparência. Se nós quisermos, se de facto quiséssemos combater a corrupção, e aqui é importante dizer que o combate à corrupção não é feito pelo Executivo, não. É feito pelo Poder Judicial independente, verdadeiramente independente. Se nós quiséssemos contribuir para o combate à corrupção, a primeira medida de todos os titulares de cargos públicos, fazer uma declaração pública de bens. Está aqui. Os meus bens estão aqui. Primeira pessoa. Liderar pelo exemplo, Presidente da República.
Está aqui a declaração pública dos meus bens. Tenho isto, isso e aquilo. Os meus rendimentos são esses. Justificam o que eu tenho. Chama-se transparência, não tem outra palavra. E os angolanos têm dito que, infelizmente, o governo confunde transparência com transparente. É o que tem sido. Então, nós temos visto aquilo que os angolanos dizem. Primeira palavra, transparência. Sem transparência não há combate à corrupção. Segunda questão. Os operadores, os políticos, podem contribuir com exemplo do combate à corrupção. Se o colaborador do senhor Presidente da República é suspeito de corrupção, coloca o lugar à disposição, fica à disposição da Justiça. Não é agir no sentido de obstruir a Justiça. O que tem acontecido? Ilustres auxiliares do titular do Poder Executivo, citados em reportagens, com provas, passeiam-se pelo corredor da Cidade Alta. Qual é a credibilidade que nós podemos dar ao propalado do combate à corrupção? Vamos dar o exemplo, porque nós gostamos de Portugal. Portanto, país irmão, como dizem. O primeiro-ministro de Portugal, o primeiro-ministro demissionário, os órgãos de justiça procederam a buscas na casa oficial do primeiro-ministro e encontraram dinheiro. Algum dinheiro veio de Angola. É o que disse, é o que diz a imprensa, escreveu a imprensa. Como casa oficial do primeiro-ministro. No gabinete do chefe de gabinete do primeiro-ministro foi encontrado dinheiro que veio de Angola. Mas em jornais, livros. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, demonstrou uma posição de muita dignidade. Colocou em primeiro lugar a dignidade do cargo do primeiro-ministro. Palavras dela. A dignidade de primeiro-ministro não se compadece com suspeita da corrupção. Por isso, coloca o lugar à disposição. Mas auxiliares diretos seus, que estão envolvidos nisso, colocou o lugar à disposição. Enorme dignidade. O que acontece em Angola? O ex-vice-presidente da República de Angola, o engenheiro Manuel Vicente, acusado de corrupção. O suposto juiz ou procurador português que teria sido corrompido foi condenado. Mas o corruptor foi defendido pelo Estado angolano, pelo Presidente da República. Como é que vamos fazer? Como é que vamos valorizar? Como é que vamos acreditar que existe combate à corrupção? A Procuradoria-Geral da República de Angola confirmou publicamente que é um processo de investigação ao senhor Presidente do Tribunal Supremo por corrupção, peculado. Publicamente foi dito isso pelo Procurador-Geral da República. Onde tem estado o senhor Presidente do Tribunal Supremo? Vai ao Brasil, vai a Moçambique, vai a outras partes. Está aqui a exercer o seu cargo. Decide sobre processos, condiciona a justiça. Não é possível. O que se passou, todos nós vimos o filme. A PGR, inclusive, colocou, como é que se diz? Marcas à volta, como se diz? E selos, a dizer que não se pode ter acesso àquele escritório, ao gabinete do Presidente do Tribunal Supremo. Tudo isso foi violado. Quem acredita no combate contra a corrupção nessas condições? Não há combate contra a corrupção. Não há. Há uma intenção. E aqui é importante reconhecer uma coisa. O discurso é de combate contra a corrupção.
Estou a dizer o discurso, mas a prática é contrária. Não há combate à corrupção. Falhou completamente. Falhou pelo seguinte: se efetivamente o Presidente da República estivesse decidido a apoiar o combate à corrupção, o MPLA nesse momento desaparecia. Eu não digo a totalidade dos dirigentes do MPLA. Estaria a exagerar. Mas a maior parte dos dirigentes do MPLA, infelizmente, estariam a contas com a justiça. Pelo que disse o deputado Boavida Neto. Todos eles estarão envolvidos. O MPLA teria que reiniciar. Esta é a nossa triste realidade. Então, não há combate contra a corrupção. Não há. É preciso muita coragem para efetivamente fazer o combate à corrupção nas condições atuais. O regime atual está há 48 anos no poder. Todos nós sabemos os vários casos de combate à corrupção. Em rigor, foram nados mortos. Sim, em rigor. Agora, para fazer propaganda, sim, interessa. Interessa. Mas todos sabemos que não há combate à corrupção. Portanto, qual é a solução para Angola? Primeiro, Angola precisa, efetivamente, de uma alternância política, uma mudança de governação, uma mudança positiva. Precisamos valorizar a cidadania, o mérito das pessoas. Deixemos de parte favorecimento, familiares, amigos, camaradas de partido. Os principais grupos empresariais que se beneficiam do ajuste direto, procedimento de ajuste direto, estão ligados ao regime, a governantes. Não se pode combater a corrupção. Uma das maiores áreas de combate à corrupção, está aqui a senhora deputada que faz parte de um clube internacional de deputados do combate contra a corrupção, a deputada Mihaela Weber. Nos vários congressos, vários fóruns foram realizados, um deles nas Filipinas, foi claramente dito: uma das maiores áreas de promoção da corrupção é a contratação por via do ajuste direto. Este procedimento, quando se torna regra, é lesivo aos interesses nacionais. Esta é a nossa triste realidade. Sempre se fez, infelizmente, esse procedimento de forma abusiva. Mas, nos últimos 6 anos do mandato do presidente, dos 2 mandatos do presidente João Lourenço, é muito grave. Muito grave. E a prova do combate à corrupção falhou, também está na falta de diversificação da economia. Veja que os angolanos estão a gozar com o governo. O presidente prometeu fazer a diversificação da economia, mas está a fazer a diversificação de ministros da economia. Em 6 anos de mandato, 5 ministros de economia e planeamento. 5 ministros de economia e planeamento. E mais grave, na última sessão plenária de votação final global da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, o último ministro, esteve presente. 1 hora depois, estava a ser demitido. Como é possível que alguém, ministro, sobre quem recai suspeitas de corrupção, no dia da votação do Orçamento Geral do Estado, está na Assembleia Nacional, na equipe do governo, e 1 hora depois está a ser demitido? É uma vergonha para o país. Uma vergonha. Não há, o governo não tem visão. Não há visão. E mais grave, não há lucidez. Estamos tomando medidas apalpadelas. Agora vamos tentar isso, vamos fazer aquilo. Não se pode agir assim. Cuidar dos recursos públicos de um povo é uma coisa muito séria.
mas muito séria mesmo. Mas infelizmente a filosofia é o desbarato. Aproveitemos enquanto estamos. Agora é nossa vez. Mas é o mesmo grupo. Esta filosofia que nós temos visto. Faz favor. Senhor Presidente, falo pelo jornal Valor Econômico. Eu tive acesso ao projeto aprovado por hoje e parece-me que não consta nenhum orçamento para a realização eventual das eleições autárquicas em 2024. Qual é o argumento do parlamentar da UNITA? Em que pé está a institucionalização dessas eleições? E também se não acha que, sem valorizar o foco desta conferência, se não acha que o tema da destituição do Presidente da República atual não esteja a assombrar um pouco aquilo que é a luta do parlamentar da UNITA em relação à realização das eleições autárquicas? Mais uma razão para nós, enquanto deputados representantes legítimos do povo angolano, continuarmos a manter bem viva a missão que os angolanos incumbiram: destituir o Presidente da República. Por quê? Pela violação da Constituição e da lei. A Constituição manda efetivar as autarquias nos 164 municípios do país. As autarquias organizam-se nos municípios. E Angola tem 164 municípios. O Presidente da República tem iniciativa. Titular do Poder Executivo tem iniciativa legislativa. Apresentou uma proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais. Há mais de 5 anos, ou há mais de 4 anos. A discussão foi suspensa na especialidade em 2021. Estamos a caminho do 3º ano e o debate na especialidade não ata, nem desata. Quem é o presidente do partido que detém a maioria parlamentar na Assembleia Nacional? É o senhor doutor João Manuel Gonçalves Lourenço. Quem é o presidente da República? É o senhor doutor João Manuel Gonçalves Lourenço. O responsável, nos termos da Constituição, o responsável pela realização, o principal responsável pela realização das tarefas fundamentais do Estado é o Presidente da República. O principal. A Assembleia Nacional não discute, não vota esta proposta de lei, porque o Presidente do MPLA assim não quer. Mais uma razão para a sua destituição. Portanto, esta preocupação que o senhor jornalista coloca está relacionada com o processo de destituição. Se não há realização das autarquias locais e sabemos quem é o responsável pela não realização, então devemos remover o mal pela não realização das autarquias locais, pela não efetivação das autarquias locais. Está explicado. Senão vamos continuar a ser bloqueados. O país não pode parar, não pode esperar. Senhor deputado, por que o Presidente da República não quer? O que é que acha que não quer? Já que diz que não quer. Falta de vontade político-patriótica e, mais grave, o Presidente não quer partilhar o poder com o dono do poder. Autarquia significa devolver o poder ao povo. Quem vai fazer a gestão
dos assuntos locais é o povo. Este povo pode ser representado por partidos políticos ou grupo de cidadãos. É o que diz a Constituição. A filosofia política, na mentalidade do MPLA, não passa pela cabeça partilhar o poder. Porque, atenção, não podemos nos esquecer que o MPLA quis impor ao país um regime monolítico, um regime de partido único. Foi a luta do povo angolano, foi a resistência do povo angolano que obrigou o regime a aceitar um regime oficialmente democrático, um regime plural, que permite partilha. Já não temos mais a Assembleia do Povo. Uma Assembleia que só tinha representantes de um partido. Já não temos mais a Assembleia do Povo. Já não temos mais um Conselho da Revolução que era presidido pelo presidente do partido no poder. Já não temos mais isso. Que era o órgão superior, supremo do poder judicial. Já não temos mais isso. Agora, a República de Angola, conquistada pelos angolanos em 1991, por força dos acordos de Bicesse, que é importante sublinhar isso, a República de Angola, conquistada em 1991, por força dos acordos de Bicesse, impõe a partilha do poder. Os recursos devem ser partilhados por via de um sistema de mercado aberto, não por via de um sistema de planificação centralizada, como tínhamos no passado. Mas autarquias vão permitir a partilha do poder, a partilha dos recursos de forma transparente. Os angolanos, os cidadãos de determinado município vão cobrar contas aos servidores públicos a nível do município, o que não acontece atualmente. Aqui, mais um elemento, transparência. Autarquias também promovem a transparência, o que não acontece. Não passa pela cabeça, chamaria assim, entre aspas, de muitos dirigentes do regime promover a efetivação das autarquias locais. Não passa. Mais um dado. As eleições gerais são diferentes das eleições autárquicas, claramente. Mas há um sentimento geral de rejeição ao partido que está no poder. Os angolanos sabem disso, todos nós sabemos disso. Os senhores jornalistas viram, constataram isso durante as eleições de 2022. Haverá uma tendência potencial, haverá uma tendência num processo autárquico dos angolanos também. Eu não diria castigar, seria um termo muito duro. Mas seria a oportunidade que os angolanos teriam para rejeitar a má governação. Seguramente, alguns dos municípios, não vou falar da maioria dos municípios, para ser mais modesto, a nível do grupo parlamentar, precisamos manter esta posição. Uma boa parte dos municípios vai ser governada por entidades que não do partido que está no poder. E o MPLA não quer isso. O presidente não quer isso. Vai acontecer. Querem inventar agora uma história de criar 581 municípios. Vamos voltar ao princípio desta última fase de discussão das autarquias. O presidente da República, em 2018, assumiu um compromisso com os angolanos. 2020, autarquias em todo o país. Todo mundo bateu palmas. Chegados a 2020, diz que não, as autarquias nunca foram convocadas. A palavra dada do presidente, a palavra dada, onde está o valor da palavra dada? Publicamente, onde está o valor da palavra dada?
O valor da palavra dada é comprometimento. Os órgãos do Estado, sejam eles do Poder Executivo, Poder Legislativo, aqui pessoalmente esses dois poderes, deviam trabalhar na sua operacionalização. Palavra dada do Presidente da República é comprometimento. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Surgiu uma discussão. Gradualismo. Gradualismo territorial, gradualismo funcional. Surgiu essa discussão. A grande maioria dos angolanos compreendeu que efetivamente o que consta na Constituição, constava naquela altura, naquela norma, era o gradualismo funcional. O regime apresenta uma proposta de iniciativa, presidente, uma proposta de revisão da Constituição. Foi feita a revisão. Mas há um dado muito importante que consta do atual texto constitucional. Institucionalização efetiva das autarquias locais. E aqui eu posso dizer aos jornalistas que um dos poucos pontos que levou o grupo parlamentar da UNITA a votar abstenção naquela votação foi esta norma. Institucionalização, esta epígrafe efetiva das autarquias locais. Porque se não constasse esta epígrafe, nós teríamos votado contra. O regime queria fugir do debate do gradualismo funcional, retirando a Constituição, e impor a sua vontade de realizar autarquias em alguns municípios. Achava que 664 municípios era muito, alguns municípios não tinham condições, devíamos caminhar gradualmente. E todos nós vimos algo que foi publicado dos supostos 33 municípios que teriam sido indicados, ou melhor, selecionados para a primeira fase do gradualismo territorial. Mas a opinião pública, com a força da opinião pública, o regime recuou. Achava que vamos retirar da Constituição esta norma e deixar ao legislador fazer uma lei ordinária que permitisse jogar. Acontece que nós impusemos este princípio. Institucionalização efetiva das autarquias locais. Não há mais espaço para discutir se as autarquias vão ser feitas em 33, 58 ou 164 municípios. Não há mais espaço. Com esta epígrafe, uma condição: autarquias em todos os municípios. Ponto final. Agora, como o governo apercebeu-se desta falha da parte deles, querem agora promover uma discussão, criar 581 municípios. Se com 164 municípios havia dificuldades de implementar as autarquias, como é que agora querem introduzir 581 municípios? Eles querem adiar ad eterno a implementação das autarquias. Porque o MPLA apercebeu-se da falha que cometeu por altura da revisão da Constituição. Estão obrigados a criar 164 autarquias nos 164 municípios. Agora, o que vai acontecer é que as pessoas vão discutir. 581 municípios, nas condições atuais de Angola, 581 autarquias, é melhor ficar para depois de 2017, 2027. É a discussão que querem introduzir. Não vamos aceitar isso. Se quisermos criar 581 municípios, podem criar. Daqui a assim, 20, 30, 40, pode-se criar, sim senhora. Mas vamos começar as autarquias pelos 164 municípios. A questão é esta. E seguramente, e aqui posso adiantar ao seu jornalista, eu sou candidato a autarca no município do Huambo. Sou candidato. Esta posição é pública, não ao nível dos órgãos de direção da UNITA. Estou a aproveitar também fazer a minha campanha. Me permite.
a governadora, aliás, por enquanto, não, acho que vamos contar com o apoio, inclusive, do MPLA no Luamba, vai apoiar a minha candidatura. Então estamos confiantes. Bom dia. Senhor deputado, eu tenho, na verdade, duas questões, mas como estamos a correr, eu vou fazer apenas uma e meia. Sim, sim. Vou começar pela meia. Como?